Pois é, eu comecei aqui me aventurando a cantar algumas músicas do, do compêndio, né, de música popular brasileira. Não foi de hinos do cantor cristão, nada de música religiosa, mas para mostrar que mesmo as pessoas que não temem a Deus, né, que não têm uma religião ou professam religiões diferentes, elas têm noção das diferenças e semelhanças entre homens e mulheres. Então, cantei aqui, né? Vocês agora sinto muito quem não ouviu, perdeu. Cantei músicas aqui da Gal Costa, do Tom Jobim, do Roberto Carlos, do Tim Maia, todas músicas que refletem e refletiam, à época, a concepção de diferenças entre os sexos, masculino e feminino. E agora fizemos uma primeira rodada, perguntando às nossas convidadas aqui da mesa redonda a respeito das suas concepções, das suas primeiras impressões sobre essas diferenças e semelhanças. E agora a gente parou num ponto em que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer algumas perguntas, e à medida que para a gente poder ganhar mais tempo e aproveitar de todas vocês, a gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer a pergunta, e caso você se veja, não, eu gostaria de falar sobre isso, então, cada pergunta, duas debatedoras coloquem aí a reação de que, olha, eu quero falar sobre isso, para que todas possam falar. E aí, se você participou da primeira, se não participou da segunda e da terceira, para dar. Eu quero ouvir todas, mas o tempo é escasso, né? Senão a gente vai passar a noite aqui conversando. Como disse a Leia e a Karine, dá pano para manga, tem muita coisa para ser falada mesmo. Então eu vou começar com uma pergunta que é simples e não é, porque nesse assunto nada é simples. É o seguinte: o que você destacaria, na sua concepção, como característica feminina e masculina? Essa característica é feminina, você afirma isso. Essa característica é masculina, eu afirmo isso. Ok? Entenderam a pergunta? Ficou claro? Então tá bom. Quem são as duas que vão nos ajudar a entender se existem realmente essas características que definem isto é feminino, isto é masculino? Vamos lá? Nancy, vamos começar por Nancy e depois, enquanto uma de vocês pensa, Nancy, pode começar, querida. Eu acho interessante que a gente, como mulher, a gente tem capacidade de dominar várias coisas ao mesmo tempo. Homem não, homem é centrado. Se ele está falando uma coisa, ele está fazendo uma coisa, ele só faz aquilo. Se você interferir, fazer alguma pergunta e quer dizer alguma resposta, ele fala, peraí, deixa eu terminar aqui primeiro. A gente não. A gente faz, para aqui, já fala ali, já conversa com o filho lá. A gente tem essa capacidade de, ao mesmo tempo, a gente dar atenção várias, conversar vários assuntos com pessoas diferentes simultaneamente. Homem não. Homem, ele é centrado, ele tem que ter aquela coisa, né, sempre naquela regra, e o assunto é esse. A gente, numa reunião de mulheres, a gente fala de tudo. Homem não, o assunto é este. Então, vamos falar sobre este assunto. Eu falo isso porque eu convivo muito com essa liderança masculina nossa, então é muito interessante verificar isso. Eu acho, por um lado, é bom, porque eles fazem a coisa bem feita, a gente também faz tudo né, assim, superficial, porque a gente dá atenção para tudo. Então, por um lado, uma qualidade, mas também um defeito para eles e para nós. Por isso que eu vejo que a beleza da criação de Deus é que está nessa mistura para mim. Então, eu vejo que é bom, mas a gente tem que ter cuidado também para, como mulher, ter atenção centralizada quando a gente está atendendo uma pessoa, quando a gente está conversando com alguém, com um filho,
né? Com o marido, com alguém da igreja, então a gente tem que ter essa atenção. Mas a gente tem capacidade de fazer a comida, de dar mamadeira para a criança, de chacoalhar o carrinho enquanto está mamando, de lavar a louça, de ouvir o rádio, de cantar, você faz tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. Agora, o homem não. Ele só vai fazer a mamadeira, ele só vai lavar a louça, ele é centrado. Tem o lado positivo, tem o lado negativo. Então, eu vejo coisas boas e ruins dos dois lados, nesse sentido. Ok, Nancy. Vamos ouvir a baiana Karine. Eu estava ouvindo a pronúncia e lembrando de um momento que eu tive quando eu estava fazendo o curso de pedagogia, que eu fui muito confrontada, né, pelo meu professor de fundamentos e metodologia de história, porque em determinado ponto da aula eu disse assim: como assim, professor? Mas a minha essência é feminina. E ele disse: e o que é essência? O que é ser feminina? E naquele dia eu fui totalmente desconstruída, eu me senti tão agredida, que eu disse, como assim alguém vai dizer que tem uma essência feminina? Eu tenho essência feminina. E agora, pensando de tudo que ali a gente estava conversando, né, que ele desconstruiu ali muita coisa naquele momento, e eu tive que rever meus conceitos, e eu pergunto para a Nancy, a gente dá conta de tudo isso ou nos obrigaram a dar conta de tudo isso? A gente dá conta de tudo ao mesmo tempo ou socialmente a gente desenvolveu a capacidade de dar conta porque disseram para a gente que era a gente que teria que dar conta disso? Eu acho que é da gente já. Está na gente. Né? Ninguém me então, ensinou. assim, já temos homens que conseguem interagir de várias formas e temos mulheres que elas não conseguem pensar muitas coisas ao mesmo tempo porque elas são tão focadas e tão sistemáticas que elas acabam fazendo as coisas assim muito uma de cada vez, né? Então eu fico refletindo sobre tudo isso. Confesso que é algo que eu estou construindo, né? Não tenho estudos profundos para dizer para vocês fundamentações teóricas sobre isso, mas são construções que a gente começa a observar e colocar à luz da palavra, tentando encontrar assim o que está mais próximo de Deus, né? Deus, biblicamente, a gente vê os papéis definidos de uma forma que é diferente da nossa, porque está numa cultura diferente da nossa também. Então, tem muito da cultura impregnada, tanto nos tempos bíblicos quanto nos nossos tempos. Nós temos muito, nós nos movemos com muita coisa da nossa formação cultural, que a gente foi adquirindo aí do lugar que a gente está, né? Então, é algo para que a gente realmente esteja conversando e dialogando para a gente tentar afinar e descobrir assim o que mais se aproxima do propósito de Deus quando nos criou diferente, né? Qual foi o propósito dele? De completar um ao outro, de caminhar junto, não de estar junto realmente exercendo a mesma força, ou de que realmente um tem menos força que o outro, e isso daria um movimento diferente, traria uma harmonia diferente, né? Como que Deus pensou, né, para poder nos criar assim tão diferentes? Legal. Eu estava ouvindo vocês duas e pensando que a psicologia tem desconstruído essa nossa noção dessas diferenças. Mas aí a gente tem que ver se é a psicologia ou se é a cultura psicológica, as linhas da cultura que hoje estão em voga na psicologia e na antropologia mesmo, e daí para frente. Mas aí, pegando esse gancho da cultura, eu queria que mais duas das nossas amigas me respondessem. Qual é o papel da cultura na formação do ser feminino e ser masculino no nosso tempo agora? Tanto a Anne quanto a Leia, que trabalham com essa questão de assistência social, eu não sei, Anne, você não é assistente social, mas trabalha no IML, não é isso?
Vale, eu sou dentista e, na verdade, trabalho como legista no Legista, IML. isso. É. Então, ou seja, vocês duas lidam com o público de maneira indiscriminada. Ou seja, vocês têm que atender qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de situação. E assim, qual é o papel da cultura nisso? Nessa, nessa construção, usando a palavra da Karine, nessa construção do ser feminino e ser masculino. Quem gostaria de responder? Então, Leia, vamos lá, Leia, obrigada. então eu acho que a cultura exerce um papel bem importante de desconstrução, né? Porque a gente vê, em termos de característica, né? O homem é mais forte, másculo e tal, e a mulher é mais sensível, é mais fraca, né? No sentido de força mesmo, né? O homem é mais líder, a mulher exerce uma liderança, mas o que a gente vê culturalmente é que os cargos maiores de liderança ficam, embora já tenha exemplos contrários, mas que ficam na mão dos homens. Eu acredito que a cultura exerce, sim, esse papel de desconstrução. Eu acho que quando a mulher também ela pode trabalhar como líder numa empresa, embora a gente saiba que existem críticas muito grandes, né? A começar pelo próprio governante do nosso país, né? Altamente machista e tal. Então, assim, a gente vê, eu acho que a cultura influencia muito, muito. E acho também que eu acho que não vai se chegar assim, a um terceiro sexo que vai substituir os dois sexos, né? O masculino e o feminino. Eu ainda penso que existe o feminino e o masculino, e mesmo quando eu lido com pessoas que se dizem homossexuais, eu não estou falando muito desses que são mais depravados, assim, né? Mas estou falando daquela pessoa que se diz homossexual, mas que faz questão de ter um comportamento, continua no seu nome lá, né? E tal. Eu tenho até amigos que são mestrandos, doutorandos, trabalham em faculdade e que são homossexuais declarados, mas que não tem né, aquele trejeito, aquelas coisas assim. Então, assim, eu não sei se é a própria faculdade, o próprio meio universitário que também existe esse papel, né? Não quer uma pessoa desmunhecando, desculpa falar dessa forma, mas assim, lá dentro, né? Ele tem que manter uma certa postura. Nas empresas também, a gente vê isso. Acho que a gente está se acostumando mais a essas pessoas. Eu só tenho essa questão do seguinte: a gente vive com um alvo, né, de ir para o céu, né, e assim, até onde essas pessoas e até onde eu posso contribuir, né, para que essas pessoas embora elas tenham essa característica, que eu não sei também, como alguém já falou aí, eu não tenho estudos nesse sentido, mas para mim a pessoa ela não escolhe ser homossexual, né? Para mim ela já nasce assim, eu não acho que ela adquire, né? E eu fico pensando se ela nasce dessa forma, porque a gente vê muitas crianças muito pequenas, já com aqueles trejeitos de, né, um menino que parece uma menina, ou uma menina que parece um menino. Então, assim, até onde que elas foram criadas assim, até onde elas têm culpa de ser dessa forma, né? Mas voltando lá na sua pergunta, eu acredito que a cultura ela pode trazer algum alívio aí, alguma resposta com relação a isso. Eu estou falando da questão de gênero. Com relação à questão homem e mulher, eu acho que é mais fácil, né? Sempre. E infelizmente, a gente fica nesse papel de coadjuvante, na maior parte
de vezes, mas ainda existe uma luta contra isso, né? De mais mulheres em cargo de direção, de os homens serem reconhecidos na sensibilidade deles também, já foi falado isso, né? Aquele homem mais sensível, aquele homem que consegue cuidar do filho enquanto a mulher trabalha, né? Divide o serviço. Eu vou ser vó, né? Tenho e a minha filha que mora em Nova Caledônia, ela fala que o esposo dela ajuda muito ela, sim. Então, no dia de arrumar casa, ele ajuda ele, ou então, se ela está trabalhando, ele faz o almoço ou faz a janta, é assim, né? No Brasil existe outra característica, né? A mulher trabalha, ela tem que ser mãe, ela tem que ser dona de casa, ela tem que trabalhar. Eu acho que o homem fica mais naquele papel machista. Eu estou dando um exemplo pensando no meu casamento, quando eu era casada, né? Que enquanto no sábado eu estava lá tendo que cuidar de filho e fazer almoço e tal, o marido estava lendo jornal sentado no sofá. Ok, Leia. O bom dessa mesa é justamente essa variedade de visões para a gente poder pensar, e aqui não há certo e errado nesse sentido, tá certo, gente? E aí eu queria saber de mais uma de vocês a respeito dessa cultura, porque a gente esquece, talvez, que dentro, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de cultura familiar também. Sim. Porque a nossa família nos criou dentro de um tipo de cultura. Então é importante que a gente lembre dessa, quando a gente falar da cultura, a gente falar da cultura familiar. A cultura familiar nos ensinou a sermos mulheres e ensinou os homens a serem homens. E esse papel é determinante para nós sermos quem somos, em termos de masculino e feminino? Mais uma. Ô, Ana, determinante não, né? Eu acho que nós somos frutos da cultura, a gente não tem como escapar disso. Tá? A nossa fala está toda carregada daquilo que foi construído em nós. Quando a Karine falou que a gente chega na universidade, aí depara com alguém que mostra um outro lado, a gente chega até, ai meu Deus. Mas eu tenho uma convicção muito grande de que a palavra de Deus é tão viva e eficaz que a gente não precisa se preocupar, porque nós vamos chegar num ponto que vamos entender. Aí eu lembro daquela coisa, quando não entender, eu oro e aguardo, que vai chegar o momento de eu entender. Porque se você perguntar para mim o que realmente determina homem e mulher, igual você perguntou no início, eu diria produção de espermatozoide, produção de óvulos. O homem não vai poder produzir óvulos e a mulher não vai produzir espermatozoides. Pronto. Para mim, a única coisa que define realmente está aí, sabe? Então, não adianta, por mais que a ciência, por mais que tudo, até agora, quando vai juntar para ter filhos, precisa lá de pegar o espermatozoide, colocar lá não sei aonde, para poder colocar no óvulo, para poder gerar um novo ser. Então, a diferença, para mim, total, que me define, seria isso. Agora, culturalmente, a gente vai ver que a gente pensa que é comportamento, aí a gente vê que não é, como a Leia colocou ali, de repente você vê uma pessoa que tem um comportamento culturalmente feminino e ele é homem, ou uma pessoa que é mulher e culturalmente está demonstrando um comportamento masculino, sei lá. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com essas questões. Eu sempre acho que respeito é acima de tudo, sabe? Porque tem coisas que a gente não entende, então, se eu não entendo, eu preciso respeitar, sabe? E não querer colocar o meu conhecimento, que eu sei que é cultural, sabe? Não adianta eu querer extrapolar isso, eu sei que a minha fala vai estar carregada daquilo que eu fui construída, então é melhor eu respeitar mesmo. Deus já me orienta a respeitar, mas aí a lógica também já está me mandando respeitar. Quando a Leia fala de conversão, aí que entra uma questão que eu acho que a gente precisava até aí, eu lembro que eu brinquei que isso aí era assunto para Nancy e para as teólogas, porque eu não sei explicar, tá certo? Mas eu sei que não é isso que vai influenciar na salvação de ninguém, porque quem nos salva é Jesus Cristo, não é o meu comportamento. Então,
Se é Jesus Cristo, não é meu comportamento, pronto, tá certo? Eu me lembro de uma vez lá na nossa igreja de Moça Bonita, acho que eu já contei aqui, que uma pessoa se converteu e eu fui abraçá-la. Aí, quando eu fui abraçar, falar assim, que Deus te abençoe, estou muito feliz com a sua decisão. E era uma mulher, qual é o seu nome? Meu nome é Jorge. Aí eu, ai, fiz igual a Karina lá com a universidade. Levei aquele gelo, aquele estremecer, porque eu estava abraçando uma mulher, toda ali felizinha, porque ela se converteu, e quando eu pergunto qual é o seu nome, para que eu possa preencher aqui na ficha, como a gente faz nas igrejas? Meu nome é Jorge. Aí eu falei, ai, Jesus. Aí eu imagino a Anne, a Leia, lá no seu trabalho, enfrentando isso. A gente trabalha na igreja, a gente também enfrenta isso na igreja. Então, essas coisas, eu não tenho respostas em termos de como a gente vai lidar ou encarar essas coisas, a não ser pelo respeito, sabe? Quando eu não entendo, coloco diante de Deus e sei que Ele vai me dar o discernimento, e respeitando e amando, eu acho que a gente vai chegar naquilo que nós se colocou logo no início, né? Deus nos fez, e Ele fez a sua imagem e semelhança, então, se Ele fez homem, se Ele fez mulher, tá certo? Nós vamos encontrar aí um patamar que a gente vai entender, nem que seja só lá na glória. Por aí eu fico. Ok. Eu ouvindo vocês, a gente vai pensando também tantas coisas aqui, tantas costuras possíveis. Mas eu tenho que me ater aqui um pouquinho. Para quê? Porque eu gostaria de ouvir agora o que a gente vê como princípio e não como, ou que a gente deveria ver mais como princípio e não como dogma na Igreja de Cristo, quanto a homens, quanto aos papéis de homens e de mulheres. Princípios e não dogmas, porque muitas vezes se invertem. Os dogmas viram princípios e os princípios não viram dogmas. Agora, Anne e Josi, não vai ter para onde correr. Acho que a gente ficou com com a pergunta mais difícil. E eu acho que a pergunta tem mais a ver com as teólogas, né? Vamos começar de novo. Vai aí, Anne. Ana, peraí, vamos lá, vamos destrinchar a diferença entre princípio e dogma, para que eu consiga raciocinar um pouco em cima disso. Sim. O dogma seria alguma coisa que seria um ensinamento, é isso? O dogma é aquilo que é um princípio que é transformado em dogma, que é transformado em doutrina, certo? Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele fala da questão da necessidade de que as mulheres, para falarem na igreja de Corinto, elas deveriam usar o véu, certo? E aí, muitas igrejas, hoje, no século XXI, colocaram esse uso do véu como sendo um dogma. Entendi. Quando, na verdade, o que o apóstolo Paulo estava dizendo era: mulheres, cubram-se nesse sentido, mas falem, porque antes não era dado às mulheres nem o direito de falarem dentro da igreja. Então, eu tenho muitas dificuldades de ver a igreja de Cristo separando aquilo que é princípio e aquilo que era um dogma da religião judaica e que acabou por virar princípio. Me fiz entender? Essa Sim. coisa de a mulher do cabelo, de não cortar o cabelo, o homem não pode ter cabelo grande. Então, há essas diferenças que, como a gente está falando de cultura, eram diferenças culturais, algumas delas baseadas na religião judaica e outras não. Mas eram diferenças culturais que chegaram para nós hoje como dogmas. E não se olhou os princípios por trás desses dogmas. Então, Anne e Josi,
para vocês ficarem mais confortáveis, eu vou pedir a ajuda da Nancy e depois vocês duas falam, tá bom? Muito bom. Eu já ia pedir a palavra, Ana. Eu não quero perder a amizade de vocês, por favor. Porque essa pergunta que você fez realmente é muito complicada, né? Sim, Então, desculpa. mas quando o apóstolo Paulo fala sobre as mulheres terem o cabelo grande, isso era no contexto, naquela época, porque tinha a deusa Afrodite, que tinha do templo 1000 prostitutas que serviam a deusa. Então, o que elas faziam? Elas cortavam, rapavam a cabeça para não dar piolho naquele mundaréu de mulheres. Então, quando Paulo fala com as mulheres cristãs, assim, você tem que deixar o cabelo grande para mostrar que você é diferente. E uma vez falando num grupo de mulheres da Assembleia de Deus, eu comentei, porque elas estavam falando sobre liderança feminina. Aí eu comentei sobre isso. E eu falei assim, meu cabelo curto, como está agora, faz de mim uma senhora, esposa de pastor, ou me faz uma prostituta? Uma olhou para a cara da outra, não faz diferença. Porque qualquer prostituta pode ter cabelo curto, qualquer prostituta pode ter cabelo comprido. Ou uma senhora, né, como nós aqui, podemos ter qualquer coisa. Mas naquele contexto, para diferenciar entre a mulher cristã das que faziam a prostituição no templo, para a deusa Afrodite, então o cabelo era grande. E só para fechar aqui, quando eu terminei minha palavra, uma senhorinha, com aquele cabirote todo roladinho aqui atrás, né, que é aquele cabelo comprido, que enrola, você, minha irmã, por que não me disseram isso antes? E eu com esse cabelo a minha vida inteira. Quer dizer, qual a diferença do cabelo? Né? Então, aquele princípio que vira um dogma, quer dizer, um princípio que foi mal interpretado, porque foi naquele contexto. É o caso nosso. Quantas vezes você foi falar na igreja, não podia ter calça comprida. Hoje a gente vai até pregar de calça comprida, né? Agora, o cuidado da gente é não botar essas calças rasgadas, as calças muito coladas, porque isso aí pode provocar um mal-estar, né, na congregação. E tem que ter discrição também na forma como se apresenta. Mas são costumes diferentes que nós temos, que a gente tem que ter cuidado para não manchar o nome de Cristo na nossa maneira de agir como homens e como mulheres. E aí, nesse sentido, eu só vou dar uma ajuda aqui. O Hernandes Dias Lopes, no comentário dele de 1 Coríntios, ele diz assim: a cultura moderna tenta de todas as formas acabar com as diferenças entre homens e mulheres. E essa questão do vestuário é uma delas. Então, ele fala a respeito disso, que o propósito de Deus é que a mulher seja diferente do homem. O Criador não nos fez um ser androgênico, fê-los homem e mulher. O plano de Deus é que homens e mulheres tenham papéis diferentes, embora complementares. O homem deve ser plenamente masculino e a mulher plenamente feminina. Então, é nesse sentido que eu quis destacar essa diferença entre princípio e dogma, que a Nancy nos ajudou aí, tá certo? Agora, Ana, uma coisinha que eu queria acrescentar, é que a gente, como mãe, tem que ter muito cuidado quando os nossos filhos vão crescendo, porque um problema hormonal, que às vezes uma criança, um menino, por exemplo, ele é todo doce, ele é todo amável, ele é todo carinhoso, que não é aquele papel de garoto, de moleque, né? Então, a gente tem que ter cuidado que, de repente, os hormônios podem estar descompensados. E aí a pessoa assume uma posição e depois todo mundo começa a chamar de pejorativamente, mas a pessoa simplesmente ela não sabe nem por que está assim. Mas é questão hormonal. Então, esse é um fato. Que eu estou falando isso porque eu já conheço o caso que a pessoa assumiu. Mas porque lá atrás, quando era criança, todo mundo achava lindo, porque era um menino todo doce. E o normal de menino, quem tem filho, homem, sabe que não é assim. De menina é diferente de menina, né? Então,
esses pequenos detalhes também tem que ter muito cuidado. E outra coisa é a quantidade de maridos que deixam suas esposas, suas mulheres, com os filhos. Então, você não tem o referencial de masculino dentro de casa. Então, uma criança cresce com aquela mãe forte, eu quero ser mulher porque minha mãe é forte, né? E a filha, eu quero ser macho igual minha mãe. Então, de repente, você está passando subliminarmente, né, uma posição, um comportamento que a sociedade agora está cada vez mais, e isso vai crescer, porque os maridos, os homens, não aguentam o peso de criação de filhos. Eles pulam fora. Ainda mais quando fica sem emprego, sem ganho, pior ainda. Então, aí cai tudo em cima da mulher. E aí essa mulher fica tipo mulher macho, né? Que fica aguentando tudo e ainda criando os filhos. É uma situação muito complicada que a gente está vivendo. Sim. A Leia queria falar, Leia, por favor. Não, é só para esclarecer, assim, eu queria entender, quando você fala em princípio e dogma, poderia ser princípio e religiosidade? Tipo, tem que ir com vestido comprido para a igreja, tem que ir com cabelo comprido, conforme a Nancy falou, né? Os homens têm que ir de terno, assim, não seria algumas coisas assim? Que acaba sendo... Na teologia, há essa diferença entre princípio e dogma. O dogma geralmente vem da cultura que é transformada em princípio, e não deveria. Na verdade, os dogmas da igreja cristã são os princípios da igreja cristã, e não podem... Essa questão que você falou da religiosidade, ou seja, tudo tem a ver com religiosidade mesmo. Nós temos igrejas aqui em que homens sentam de um lado e mulheres sentam de outro. É uma questão de dogma, e o dogma geralmente é uma interpretação da palavra de Deus, geralmente errada. Ou seja, geralmente distorcida. Ela não permite discussão. Exatamente. O dogma não permite discussão, é imposto, né? Isso aí. Eu vem penso sempre de cima para baixo, né? Ou seja, de cima para baixo, exatamente. Isso aí. Josi, você queria falar? Isso, esclarecido bastante aí acerca do dogma e do princípio, né? Um exemplo que eu acho que, de repente, era um dogma e, graças a Deus, tem caído, né? É a questão de não termos pastoras nas denominações mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Eu faço parte de uma igreja batista, né? E até bem pouco tempo era difícil, ainda é difícil a gente realmente reconhecer uma mulher pastora na denominação batista, embora agora já existam algumas, né? Mas isso há um tempo atrás, e não muito tempo, né? Era algo bem desafiador. E eu não vejo base bíblica, né, para isso como um princípio e nem como um dogma, né, para um princípio virar dogma. Mas, por outro lado, algo que, da parte de Deus, que eu li aqui em 1 Coríntios 11:11, que diz o seguinte: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Essa interdependência que Deus criou, isso é um princípio que vai ser para sempre, né? Eterno. Né? Eterno não, é algo para esse tempo aqui, né? Eternidade já não, a gente não pode falar sobre essa interdependência, aí a dependência total é do Pai e a gente vai ver a nossa plenitude, né? Mas eu penso que esse é um princípio que a gente deva levar adiante para todas as gerações e ensinar aos nossos filhos e filhas sobre essa interdependência criada por Deus que soma, né, que na verdade não completa, soma, né? Nós não fomos criados faltando nada, né? Nós não precisamos de uma outra pessoa para nos tornarmos seres completos. Nós somos, eu penso assim como princípio bíblico, nós somos completas, os homens são completos. O Senhor nos uniu, né,
promoveu essa capacidade da gente se unir para multiplicar e para desenvolver, para frutificar, como a Anne colocou no início, porque não porque nós precisaríamos um do outro nesse sentido, né? Por não sermos completos, mas para somarmos, né? Para somarmos forças, para realmente sermos lapidados, já que o pecado entrou, né? E aí a gente precisa ser lapidado. Então, alguns princípios, e são muitos princípios bíblicos, são perfeitos, precisam mesmo continuar como dogmas, mas tantos outros foram frutos da má interpretação da palavra, né? Da falta de conhecimento. Por isso que eu gostei muito da fala de uma psicóloga que eu ouvi há pouco tempo, que ela fala sobre três Cs. É o conhecimento, é o autoconhecimento e o conhecimento do alto. Se a gente tiver esses 3 Cs, a gente realmente vai conseguir compreender melhor o nosso propósito, seja como homem, seja como mulher. Ótimo, é isso mesmo, Josi. Oi, Obrigada. Ana, deixa eu pegar o gancho da Josiane. Sim, pois falando, não. porque aqui nós temos educadoras cristãs, né, Nancy, outras que estão aqui, e olha só, isso que foi essa questão de desvirtuar, né, o princípio. Eu sou fruto de uma educação muito comportamentalista, educação cristã na igreja. Nos ensinaram como parecer crente, não nos ensinaram a ser crente, tá certo? Por isso que a gente demora a ter certeza da salvação, quem é criado na igreja, porque não nos ensinaram, enquanto educação cristã na igreja, isso que você acabou de falar ali, por exemplo, o princípio da intercambiabilidade entre o homem e a mulher. A gente aprendeu o quê? Mulher age assim, homem age assim. Diante de Deus, da mesma forma, mulher se porta assim, homem se porta assado, tá certo? Então, se nós tivéssemos uma educação cristã voltada para princípios, como graças a Deus hoje, né, eu vejo assim, o nosso material educativo, principalmente da União Feminina, que é construído em cima de princípios e valores, e a gente percebe que, graças a Deus, isso já passou por uma evolução muito grande. Mas nós, da faixa etária dos 60, 70 e 50 para cá, nós somos frutos de uma educação muito comportamentalista, que pegaram os dogmas, entendeu? Que pegou aquilo que deveria ser princípio, se transformou numa coisa e foi nos ensinado, e a gente cresceu acreditando nisso. Então, quando eu hoje, como educadora, fico assim com uma vontade, eu falo que vontade de ser evangelista de crente de igreja, mas assim, dos filhos, porque a gente teve uma dificuldade de ter convicção da salvação, a gente teve dificuldade de ter certeza de quando foi que eu me converti, quando foi que eu realmente fiz por mim mesma a decisão de compreender que Cristo é necessário na minha vida. Por quê? Porque eu sabia parecer crente, eu sabia como devia me comportar como crente, e eu sabia que isso agradava a Deus. Então, eu querendo agradar a Deus, eu agia como crente. E aí chega num determinado momento que você tem que ser sacudido. Opa, o parecer crente não te levará ao céu, tá certo? O parecer que você está salva não significa que você está salvo. A gente leva um susto quando chega na fase da adolescência, o adulto que escuta um sermão que pergunta: você tem certeza da salvação? Opa, não tenho. A vida toda dentro da igreja, a vida toda líder, e eu não tenho certeza da salvação. Olha o susto que a gente leva. Aí o que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. E aí que você vai entender, sabe, a ação do Evangelho, que foi realmente o ato da conversão, qual é a decisão que me era necessária compreender, sabe? Mas é isso aí que você está colocando. A igreja fez o quê? Pega os ensinamentos, molda ao seu bel prazer, ao que funciona dentro daquele contexto, ao que faz, né? Aí a história do poder da eclesiástica também por detrás de tudo isso, vem cá, aplica na gente, a gente cresce, e aí até a gente realmente ter essa compreensão. Mas graças a Deus que a gente está vivendo uma época, eu, por exemplo, depois de 60, né, e poucos anos, perceber essa mudança. É claro que hoje em dia eu já estou com medo que o pessoal está indo agora só para
a parte temática, esquecer de explicar a Bíblia, né? Eu falo assim, ai, meu Deus do céu, agora, daqui uns 20 anos, vai sair uma geração que sabe sobre as coisas, mas não sabe nada das coisas, porque estudou isso à luz da Bíblia, mas não se estudou a Bíblia, que fala de todas as coisas. Então, a gente, como educador, fica nervosa, né? Ai, meu Deus do céu, daqui a 20 anos, como serão os nossos netos? Que concepções estarão fundamentadas nessa cabecinha? Mas aí é nosso papel trabalhar sempre, né? Só queria pegar o gancho da Josemília. Rosângela, Rosângela, ainda mais que hoje em dia as igrejas estão abolindo a EBD. Então, é só culto e só louvor. Então, o ensino da palavra está sendo colocado de lado. Então, a próxima geração não vai saber nada. Nem carregar a Bíblia. Não, e quando põe o ensino, porque tem as chamadas, né, EBDs dentro dessas igrejas que estão indo por esse caminho, mas elas estudam só temas mesmo, tipo assim, virou assim, antigamente a gente aprendia sobre comportamento, agora a gente estuda sobre os temas. Aí vai lá na Bíblia, acha um texto que fundamenta aquele tema, e você acha que você está conhecendo a palavra que é capaz de realmente transformar você num cidadão dos céus, entendeu? Transforma você o que eu costumo dizer o que eu costumo dizer é um texto fora de contexto para pretexto. Para pretexto. E é claro que vão formar bons cidadãos? Vão, como eu fui uma boa crente durante a minha adolescência e a minha infância, né? Eu fui uma boa crente, eu tinha comportamento de cristão. Daqui a 20 anos, nós vamos ter bons cidadãos, pessoas que sabem falar da Bíblia, mas que ainda não têm certeza da salvação, não sabem de onde vieram, não sabem para que vivem, não sabem para onde vão. E se perguntar, vão ter medo da morte, vão ter medo das coisas que estão por vir, vão ter medo do sofrimento, porque não sabem a razão da existência. Não vai poder abrir a boca. Eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar meu tesouro até o dia final. Não tendo essa certeza, serão pessoas inseguras. Infelizmente, a nossa geração, daqui a uns 20 e poucos anos, a gente vai estar vendo o fruto dessa geração sem princípios bíblicos, que agora tem princípios e valores sociais, que fazem dele uma boa pessoa. Pegando sobre, de novo aí, legal, Rosângela, pegando sobre os princípios, eu queria saber o seguinte, há papéis definidos, pegando os princípios bíblicos, há papéis definidos para as funções de marido, esposa, pai, mãe? Bom, eu entendo que quando Deus criou o homem e a mulher, na verdade, quando a gente vê lá em Gênesis, né, que Deus criou o homem fora do jardim e colocou o homem no jardim e deu a ele a função de guardar e cultivar, então ele já deu ao homem uma responsabilidade diferente em relação ao trabalho. Não que a mulher não possa trabalhar, não que isso seja um princípio, né? Dele dizer que mulher não trabalha, mulher vai ficar, como ele criou Eva no jardim, né? Então, mulher vai ficar cuidando desse lar. Mas entendo que há uma inclinação, se a gente pode chamar assim, maior do homem em relação ao trabalho, até pelas características físicas dele, né, de força, de hormônio, dessa coisa de ele sair à luta, se tiver que defender, ele vai, se tiver que correr risco para defender quem está ao redor dele. O homem tem esse instinto maior do que a mulher. Por outro lado, ela tem essa coisa, como ela é mais relacional, eu acho que ela tem mais essa coisa do acolhimento, do aninhar. Por isso, eu vejo mesmo, assim, de fato, que por mais que a gente trabalhe, aí entra muito no que a Nancy falou no início, que a gente dá conta, né, de tudo. Eu concordo, porque eu acho que a gente
tem essa característica desde o início, ou desde a essência, né? Como, esqueci quem foi que falou, não sei se foi a Leia, essa nossa essência feminina de dar conta, né, disso tudo, exatamente por querer organizar essas coisas, sabe? Então, por mais que a gente trabalhe fora, o nosso lar parece que é o nosso ninho. De fato, a gente não consegue viver nesse lar desorganizado, sabe? Então, eu acho que existe essa função, se a gente puder colocar desse jeito, né? Ou uma inclinação mesmo maior do homem na questão do trabalho, na questão da força física, trabalhos físicos, trabalho de obra, né? É muito difícil a gente, com a nossa estrutura física, trabalhar em obra. Gente, eu vejo até lá no IML, para a gente tirar um corpo de uma geladeira, se o corpo estiver em adiantado estado de putrefação e o corpo incha demais, não dá. Assim, a gente tem que chamar um homem, sabe? Então, existem serviços que, de fato, são mais propensos ao homem. E eu não sei se, de repente, aqueles com maior habilidade... Eu sei que existe também, e concordo muito, que a gente é fruto do meio, né? Então, assim, se um homem, né, como alguém disse que se ele for tratado, acho que foi Nancy, né, cheio daqueles mimos, né, não sei o quê, e parará, se de repente você não vai desenvolver essa sensibilidade maior nele, de repente ele vai estar mais propenso para um serviço manual, artesanal, enfim, mas que estruturalmente, né, eu acredito e entendo que o homem ele foi criado mais para essa coisa do trabalho, provisão, sustento, proteção, e a mulher mais para essa coisa do aninhar, do acolhimento, do lar, ainda que a gente hoje em dia tenha que trabalhar, a gente tenha que contribuir, porque senão não dá, né? Vira até uma questão quase de sobrevivência, e até pela instabilidade das relações, principalmente quando um dos cônjuges não é cristão, não tem essa visão de casamento como a gente tem, né? Então, eu entendo que existe uma inclinação maior, eu vou colocar dessa forma, para um serviço ou outro, para uma função ou outra. Legal, Anne. Mais alguém quer pegar daí dessa questão da... Existe realmente assim na Bíblia alguns textos que nos remetem falando que o pai, né, pais, não irritem a seus filhos, não levem seus filhos a isso, não é isso? Maridos, amem suas esposas. Esposas, sejam submissas a seus maridos. Esses são papéis nossos definidos pela Bíblia, sim ou não? Sim. Sim. Então a gente tem esses papéis. O que desses papéis são princípios dos quais a gente vê que a gente não pode abrir mão, mesmo que a nossa cultura, que o nosso tempo esteja falando e fazendo diferente? Eu gosto de fazer uma alegoria de assim, o homem é o cabeça, né? Pelo menos a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Mas eu costumo dizer que a mulher é o pescoço. Então, se der um torcicolo, a cabeça não gira. E a saúde da cabeça está na maneira como você torce o pescoço. Então, eu vejo nisso a centralidade e a responsabilidade da mulher como essa pessoa que ela vai ser submissa, mas ela também vai poder ajudar essa cabeça a girar direitinho, para poder tomar conta dos filhos. Porque se o pescoço dá um entorse qualquer, a cabeça fica dura. É só ele ter um problema esse negócio aqui atrás, né? Como é que é? Cervical? Você já viu que o negócio... Então, eu vejo que a gente pode usar essa capacidade que a gente tem
que às vezes é o que eu chamo de manobras, né? Quando a gente quer, a gente consegue. Né? Então, a gente sabe ter sabedoria de Deus para usar essa capacidade de dar jeito nas coisas com o pai, com os filhos e tal, essa capacidade que você tem, que fica nesse pedacinho de só, entre o queixo e o peito. É um pedacinho de pescoço, mas é que vai dominar todo o resto do corpo. Então, essa é a capacidade que a gente tem. Agora, tem que saber como usar. Pelo menos é a minha leitura da nossa posição. A Nancy a Esther Carrenho tem uma teoria, acho bem interessante, que ela fala da questão, é como se fosse aqui, daqui para cima, a razão e até aqui a emoção, né? Uhum. No peito aqui a emoção. Aí algumas pessoas dizem, daqui para cima é o homem, daqui para baixo é a mulher. E eu não consigo conceber isso também como sendo uma coisa complementar. Eu acho que tanto homem como mulher tem razão Tem e tem razão, emoção. com E certeza. aí uma coisa que tanto você, eu acho que Rosângela falou também, de que em Cristo nós temos isso completo. Uhum. Aí Aí vai a a gente sabedoria. isso, aí a gente tem que lembrar que quando Deus nos criou complementares, é que o amor e o estar junto, o se submeter por amor, é de um para com o outro. E Exatamente. as pessoas, eu creio que a gente tem que começar a falar desses versículos no versículo anterior de Paulo, quando ele diz assim: olha, sejam submissos o Isso. quê? Uns Aos aos outros. outros. Mas E você sabe o aí, detalhe, Ana? O detalhe que quando você lê a Bíblia lá no texto, tá a divisão, os deveres domésticos. isso, Mas o problema é que quem essa fez divisão, essa interferência, isso ele aí, cortou, porque aquele versículo anterior, ser de um faz parte. submisso a todos, ele faz Desculpa, parte do todo. E a pessoa exatamente. dividiu. Isso aí já é uma demonstração machista do texto, né? Com Na divisão do certeza, texto. porque essa divisão, eu acho que foi a Josiane falando do papel de pastoras, né, no meio batista e nas outras, Aham. nas denominações mais tradicionais. Gente, eu era seminarista, e bota tempo nisso. Eu estava no início do seminário, tomando meu solzinho lá, feliz da vida de férias em Arraial do Cabo, lá no Rio de Janeiro, e de repente chega o Sócrates. Quem é batista aqui sabe quem é o pastor Sócrates. Pastor Sócrates, marido da Lúcia, minha prima, e fala assim: Você está na capa do Jornal Batista. Eu falei: Oi? Como assim? Uau. Aí ele foi me dizer que usaram a minha foto. Eu era seminarista, no seminário, fazendo teologia. A gente prega na capela, a gente prega na sala de aula, a gente faz homilética. E colocaram que eu era ardorosa. Olha, eu nunca me esqueci desse termo. A ardorosa defensora do ministério feminino. Eu Uau! falei assim: Oi? Como Ah, assim? O que aconteceu? Eu participei de um debate numa determinada igreja sobre esse assunto, e a minha posição foi a seguinte: eu, teologicamente, biblicamente, eu não vejo nenhum impedimento, como não entendi, vejo até hoje. Estou entendi. procurando. Como alguns dizem, como alguns defendem, inclusive da nova geração de pastores, não é só da nossa geração, não, da nova geração também. Porém, eu creio que daqui a 20 anos, 30 anos, ou seja, hoje, isso será uma situação irreversível. Uhum, Não haverá mais diferença. uhum. Haverá sim muito mais pastoras. Porque as necessidades aumentaram no meio evangélico, a mulher
cada vez mais galgando seus espaços, foi alcançando também o espaço teologicamente falando. Nós temos excelentes professoras de teologia. Eu vim do Seminário do Sul e tem lá a Teresa Kiel, que uma amiga minha querida, que é doutora em Antigo Testamento. Fora a Teresa, nós temos a Gabriele Gregson, que é uma teóloga de mão cheia também, que fala muito sobre C.S. Lewis. E assim, tem outras mulheres. Então, assim, o que nos faltava era o acesso ao conhecimento. A Uhum. partir do momento que tivemos acesso ao conhecimento, quem é que nos segura? Nada. Então, assim, essa questão dos papéis, isso aí foi muito deturpado, foi como a Nancy falou de novo. Essa questão, essas divisões de capítulos e colocar deveres domésticos no meio, cortando um assunto que vinha se desenvolvendo. Não pode, gente. Mas a gente acaba aceitando porque é culturalmente aceitável, realmente, a gente falar sim, sim, não, não. Não é isso? Sem a gente poder refletir. É claro que a gente tem alguns aspectos bíblicos que são mais sensíveis nessa questão de gênero. E sempre vão ser. Se a gente vai entrando naquilo que a Leia e a Rosângela trouxeram também com relação à questão de salvação, dessa questão comportamental, a gente vai cair numa doutrina que é doutrina fundamental protestante, que é a salvação é pela graça, somente a graça. Martinho Lutero morreu por isso, gente. Somente a graça. Então, assim, não tem discussão. É claro que a gente tem muitas interrogações no meio dessa nossa história aqui do feminino e masculino, às quais a gente não tem resposta ainda. Mas a gente tem princípios. O motivo maior da gente fazer essa mesa é justamente para a gente ver o seguinte: quantas perguntas nós temos, muito mais perguntas do que respostas. Mas a gente tem perguntas que são, vamos dizer, secundárias, não é isso? Que a gente chamava na faculdade de corolárias, ou seja, estão em volta do centro, mas o centro é a palavra de Deus para a gente. Então, sobre isso a gente não abre mão, ainda que, mesmo na palavra de Deus, tenha tido uma interferência humana masculina aí, A tentando. tradução foi feita para Exatamente. homens, né? Então, E aí essas divisões podem ter nos prejudicado. Mas olha, a palavra de Deus e o acesso a ela nós temos e não podemos abrir mão desse acesso à palavra de Deus e de discutir, de pelo sim. menos conseguir discutir isso. Eu queria só fazer um parênteses. A Anne, viu, Anne? Eu vi os vídeos que você me mandou. A Anne me mandou 2 vídeos de uma católica chamada Esther Vidal. É isso? E ela tem um. Gente, os vídeos que ela me mandou é uma pessoa reagindo ao livro dessa Esther Vidal, que fala do homem domado. É isso, Anne? O homem domado. Essa mulher tem uma visão que colocou a mulher muito mais abaixo do que qualquer versículo da Bíblia. É impressionante de como a visão dela. E assim, meu Deus, eu fiquei assim, meu Deus, por isso que as feministas devem ter ido, né, com força em cima dela. Porque É. eu que não E o sou homem feminista, fiquei com raiva como da mulher. coitado, né? E É, o homem como coitado, né? como Como, coitado. como Então, realmente assim, domado pela mulher. tomado pela mulher. Gente, eu nunca tinha visto uma visão dessa. Mas só para a gente ver o seguinte, que não está só no nosso meio essa 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 perspectiva da mulher que tem que realmente, sabe? Eu não creio nisso. Eu creio que Deus nos criou iguais, como falamos aqui no início. Deus nos criou iguais
em semelhança a Ele. O que nos difere são nossas funções, nossos papéis, nossos corpos. Como a Rosângela falou, o espermatozoide e o óvulo não dá para produzir de outra forma. É verdade. É. Não tem como. E por mais que a cultura tente nos colocar nos impor essas coisas, meu Deus, não podemos aceitar. E não vamos aceitar, já que a gente tem. Agora, volto também. Vocês falaram, importantíssimo educar as novas gerações com um pensamento bíblico sadio, um pensamento bíblico saudável, e não da forma como nós crescemos, nos parecendo crentes, como a Rosângela falou, e também não da forma como a cultura dessa geração está mostrando que somos todos iguais em tudo. Não somos iguais em tudo. Somos iguais na essência, né, Karine? Na essência somos iguais, mas somos seres complementares e que não é importante também a gente fazer essa diferença. Complementar não significa que a gente vai completar o outro, não é questão de completude, é que juntos, acho que Anne, Josiane e Léa também falaram, juntos nós conseguimos fazer muito mais. É aquela ideia que eu não sou metade de ninguém. Eu não sou metade de ninguém, Exatamente, eu sou mas somos inteira. dois que juntos a gente. Quem é que tem mais força, um ou dois? É. Os dois são inteiros. Exatamente, porque se tiver só metade de um, metade do outro, vai dar um. É, E não é por exatamente. aí. Ainda tem aquele ditado, né, que o pessoal fala que atrás de um grande homem está uma grande mulher. É atrás? Não, é ao lado dele. Ao lado dele. Tanto que Seja Deus ao tirou lado da dele. costela. Ai, gente, queria ficar mais, mas assim, e desculpem me alongar nesse finalzinho. Queria suas considerações finais. Vou deixar a Nancy por último, que Nancy está sendo muito requisitada. Pô, brincadeira, E garota. agora eu vou pedir para quem está do lado de fora, que as pessoas, as mulheres que estavam junto com a gente, só ficou a Nilza aqui. A Ana Paula acabou de sair, eu já ia pedir para ela também falar um pouquinho do que ela achou desse nosso momento aqui. Então, Nilza, você pode falar? Você quer falar? Ela vai dizer aqui. Vamos lá. Karine, quer começar por você? Você já tinha até tirado. Então, enquanto a Nilza pensa, Karine, suas considerações finais, querida. Estão ouvindo, gente? Sim, Sim. agora sim. Eu queria dar uma dica de livro, né? Não sei se vocês conhecem. Esse aí foi aquele que eu indiquei também. Só que eu indiquei aqui, ó. Olha aí. É o mesmo, Karine. Olha, é sim, né? É da Isso. Carole, né? Quem é a autora? Caroline McCulley, é assim que fala? Gente, eu não sou muito boa nos nomes em inglês, não, gente. Caroline Macaulay. McCulley, deve ser McCulley, porque é McCulley, McCulley, né? Ai, obrigada, minha prova. Amei esse negócio de McCulley aqui. Ficou mais bonito. Mas, enfim, ela é uma autora, ela já foi militante do feminismo, né? Na universidade, toda uma militância feminista, e aí ela se converte. E é muito interessante a abordagem dela nesse livro, e ela chama a atenção para o quanto nós estamos impregnadas dessa cultura feminista, né? Eu coloquei como provocação aquilo ali. Nós conhecemos, né, os textos bíblicos, nós sabemos de tudo isso, mas
o quanto nós colocamos isso na nossa vida prática, né? O quanto da Bíblia está nos nossos relacionamentos homem e mulher, né? Por conta disso, ela fala assim: é provável que haja aspectos da sua feminilidade que foram negativamente impactados pelo feminismo, não importa como você se identifique hoje. E aí ela vai fazer toda a discussão, ela traz abordagem sobre a primeira, segunda, terceira onda do feminismo, e aí, né, depois ela traz a história de mulheres que submeteram, mulheres que foram fortes, ousadas e tal, submissas, né, acompanhando seus maridos em projetos missionários e tudo mais, e é muito, muito interessante mesmo a perspectiva desse livro para nós hoje. E falar assim que, de fato, o Senhor ele é tremendo, né? Nosso Deus é fantástico, extraordinário. Por isso que nós somos assim maravilhosos, né? Porque nós somos imagem e semelhança dele. E é fantástico quando a gente percebe que somos assim muito mais forte. E quando a gente entende a ideia que a Anne trouxe da interdependência, né? Fantástico essa ideia da interdependência. Nós não precisamos ser dependentes e não precisamos ser independentes um do outro, né? A força está em sermos interdependentes. Isso é extraordinário, isso realmente é libertador, inclusive, como mulheres, pensar isso, que nós não somos, nós não precisamos ter tanta força, exercer tanto esforço para mostrar que temos valor, para mostrar que somos fortes também. Não, nós temos as nossas fragilidades, né? E biologicamente somos realmente diferentes, emocionalmente também somos, dependendo da formação de cada uma de nós, também somos diferentes, né? O homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro, já está provado aí, a ciência está provando toda hora essas coisas. Então, isso é libertador, é entender que eu tenho as minhas diferenças e eu tenho valor mesmo não sendo igual, né? Mesmo não preciso ser igual, não preciso ser igual, porque Deus me criou diferente para ser diferente, para me mover de forma diferente no mundo. Quanto às questões de gênero, eu sofri muito porque eu tive um amigo, eu tenho, né? Ó como o inconsciente fala, eu tive, né? Eu tenho um amigo, nós construímos muitas coisas juntos na igreja, no movimento dos adolescentes, né? E assim, trocávamos muitas ideias. Ele era mais conhecido do meu marido do que meu, né? Foi através do meu marido que eu o conheci. E infelizmente, né, dentro das perspectivas dele, ele então resolveu assumir o homossexualismo. E aquilo ali ficou assim tão estarrecido para mim. Eu fiquei tão, meu Deus, e agora? E ele era uma pessoa que a gente conversava muito, a gente trocava muita ideia, a gente ia para a casa dele, ele casou e nós tínhamos um relacionamento muito próximo, né? De casal para casal. Então, era muito gostoso essa troca, a gente se edificava mutuamente, né? Eu com a esposa dele, com ele comigo, com Heber, era muito assim. E isso, para mim, nossa, isso foi ruim demais. Hoje é aniversário dele, inclusive, mandei mensagem para ele. E eu digo assim, irmãs, a minha perspectiva nisso é, de fato, assim, eu não fui chamada para ser juiz. Deus não me fez para isso. Né? O meu papel aqui no mundo, eu tenho certeza. Olha, eu posso não ter certeza do meu papel, de várias coisas na minha vida, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu não fui chamada para ser juiz. Né? Esse daí, só um, que é Deus. Ele é o juiz, o justo juiz. E ele é que vai julgar todas as coisas no final de tudo. A Bíblia é clara quando ele fala de quem vai entrar no reino dos céus, né? Mas ele é soberano. Se ele quiser fazer um ou outro entrar, ele é soberano. Quem sou eu? Vou ficar na porta do céu, Deus, que entrar ou não entrar no céu? Não. Eu quero aproveitar a glória do Senhor, né? Que está reservada para mim. Isso que o amor é sim. O amor é sim a chave de tudo. O amor é o respeito, né? A caminhar junto é sim a chave de tudo para todas essas questões que a gente tem dúvida na palavra de Deus. É o amor. Amém. Obrigada. Meninas, a gente está com o tempo bem reduzido. A gente conseguir um minutinho para cada, pode?
Então vamos lá. É, Rosângela, vai você, querida. É quem tira o É, microfone antes. é. Não, eu quero terminar dizendo assim, gente, obrigada por vocês serem vocês. Que é tão bom, velho. Eu, sinceramente, são assuntos assim tão polêmicos às vezes para algumas pessoas, mas a gente consegue abrir tanto a nossa cabeça quando a gente vai ouvindo umas às outras. Então, obrigada por hoje e que a gente tenha esse princípio do amor, como a Karine colocou ali, fundamentando todas as nossas ações femininas no exercício do nosso papel. E aí a gente vai bem, se Deus quiser. Então, tá bom, só Obrigada, isso, Luciana. Rosângela. Obrigada. Amém. Obrigada. Josi, Eu gostaria de deixar um texto que diz assim, ó, Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Cada um com o seu papel, né? Cada um com a sua peculiaridade, com as suas características, que Deus assim fez, mas tudo para a glória dele, tudo para o crescimento nosso, né? Como a Karine bem colocou, Deus é maravilhoso, ele é perfeito, os princípios dele são justos, né? São de igualdade. Eu sou apaixonada por Jesus, o maior revolucionário que pisou na face da terra, né? Que muito antes de qualquer pessoa levantar qualquer bandeira, ele levantou a da igualdade, do amor, né? E eu louvo a Deus pelo privilégio do amor dele ter me alcançado, né? E eu penso que é isso que a gente precisa espalhar, o amor de Cristo. É ele que faz todas as coisas mudarem. Só ele tem a capacidade de nos transformar. E eu queria deixar para vocês também, talvez vocês conheçam, um instituto chamado Avalanche, e uma das líderes é a Andréa Vargas, e ela coloca muito bem a questão da homossexualidade, do homossexualismo, né? E ela também compartilha no testemunho dela o que a Karine colocou sobre um amigo cristão que acabou escolhendo o homossexualismo, né? Vivendo o homossexualismo, e ela entrou em crise por conta disso, e daí nasceu a missão, né? E ela coloca de forma brilhante esse momento tão crucial na vida de todo ser humano, independente do pecado, da fraqueza que cada um tenha, é a conversão. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto que muda tudo. E muda tudo. Obrigada, viu? Obrigada por participar com vocês. Vocês são maravilhosas. obrigada, Josi, obrigada mesmo. Vamos lá, Eu também Leia. quero agradecer a oportunidade. Eu acho um crescimento a gente ouvir, né? Tantas pessoas ótimas, assim. Falei até para a Rosângela, meu Deus, eu estou tensa, acho que eu vou ter que tomar um Rivotril. Brincadeira. Mas eu deixei no chat um blog que eu achei bem interessante, que voltemos ao Evangelho, né? E o texto é lá, né? São as diferenças entre masculino e feminino. Eu achei bem interessante, assim, para ter uma base, porque é à luz da Bíblia. E eu acho que de tudo que nós falamos hoje é saber que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, né? E a importância da gente acreditar nisso e saber que a nossa alma vai para o céu, independente, às vezes, de algumas dúvidas que nós temos aqui no mundo, né, com relação a princípios, a característica, a dogmas. Nós sabemos que nosso alvo é o céu, né? Nosso alvo é Deus. Então, eu agradeço a oportunidade, ótimo aprender com a Nancy, com a Rosângela todo dia, né? De vez em quando a gente tem umas discussões e aí a gente conversa. Ela bateu não. Saiu seu som. Está Saiu falando seu sozinha. Fiz um discurso tão bonito. Pois é.
Então, pega o discurso. Depois da Rosângela. Não, eu só vou terminar aqui, porque, assim, eu só acho importante que o nosso alvo é Cristo, né? Eu acho que eu desliguei, acho que isso deu para vocês ouvirem, Sim, né? isso sim. E que eu li um texto muito bom sobre os princípios, as diferenças, né, entre o feminino e o masculino, lá no blog Voltemos ao Evangelho, deixei no chat, eu acho que é bem interessante. Okay. É um pastor americano, Kevin DeYoung, alguma coisa assim. Achei interessante. Foi hoje que eu li, viu? Estava meio tensa aí com essa discussão que a gente ia ter, mas, assim, voltando, só para dizer que é super importante a fala da Rosângela, né, de que a gente está na igreja e muitas vezes a gente está por costume, né? A gente foi criada dentro da igreja, a gente aprendeu a estar lá na escola dominical, nos cultos, nos corais, mas tem um tempo em que a gente faz a nossa escolha. Na verdade, eu acredito que nós somos escolhidos também, né? E nesse momento cai a ficha e é um momento maravilhoso que a gente tem a verdadeira conversão. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente aprende todo dia. Eu já falei aí, eu acho que eu falei isso sozinha, mas agradeço muito aí a Nancy, a Rosângela, as outras meninas que eu não conheço, passei a conhecer, Karine, Josiane, você, né? Porque eu acho que eu estou aqui por um convite e agradeço a vocês. Foi muito bom participar. E nosso alvo é Cristo, né? Então, acho que além de qualquer diferença, das coisas que a gente não entende aqui, eu acredito que essas respostas vão ser reveladas. Amém, amém. Obrigada, muito obrigada, Leia. Obrigada. A minha palavra também é de agradecimento, muito grande mesmo, assim, vocês têm de verdade edificado a minha vida, essa é a segunda vez que eu estou aqui, muito obrigada mesmo. Eu oro a Deus, peço que abençoe cada uma e que direcione a nossa vida, que a gente possa sempre pautada na palavra dele, ser farol nesse mundo, né? Eu vivo algumas situações em que eu sou confrontada e como se as normas bíblicas, né, transformassem a gente em seres passivos, incapazes de marido, e só desse jeito, só discutindo, não, conversando, e a gente firmada mesmo na palavra que a gente pode dizer que não é nada disso, né? E mostrar uma realidade completamente diferente, que é acho que é a nossa maior função, né? Do ide e pregar o evangelho. Né? Muito obrigada. Obrigada a você, Anne. Entrou bem no meio do fogo cruzado, né? Segunda vez aqui, já foi para... Mas foi ótimo. Muito obrigada. Nancy, vamos lá. Muito bom esse espaço, essa discussão, um assunto que mexe, mas que não se fala na igreja, vive-se, mas não se fala, sente-se, mas não se fala, né? Porque, afinal de contas, nós somos todos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, mas você lá e eu aqui, tá? Porque essa discriminação é muito clara no nosso meio. E eu fico preocupada que a gente, como a Ana Laura estava falando sobre a divisão, né, daqui para cima, daqui, eu fico preocupada porque a gente ensina os homens a pensarem e a gente a chorar, né? Pensamento e sentimento. Então, a gente, como mulher, não pensa. Homem, como homem, não tem emoção. Quando, na realidade, você quer uma coisa que me mexe comigo, é quando eu vejo um homem chorando. Eu acho que aquela fragilidade dele... E eu tive uma experiência há alguns dias com uma pessoa que ela começou a chorar por causa do problema que estava enfrentando. E era um homem. E eu fiquei emocionada. Falei, gente, ele é humano, ele sente, como a gente. Então, é uma coisa cultural, porque a gente diz, menino não chora.
não é verdade? Agora, a menina pode chorar à vontade, que o papai pega, papai alisa, papai faz carinho, mas menino não, tem que ser macho. Não pode. Então, a gente muda as coisas. Então, nós temos emoção e razão. Os homens têm razão e emoção. E essa coisa a gente tem que deixar bem, bem claro, né? Então, a nossa força física não é lá grande coisa, mas a gente aguenta muitas coisas, especialmente o parto, né? Porque eu fico imaginando, eu vou até perguntar para Deus quando eu chegar lá em cima, por que que ele não deu assim? Uma vez você tem um filho, outra vez é o marido. Uma vez você tem um filho, outra vez é o marido. Olha, vou dizer a vocês que se fosse a gente primeiro e ele segundo, não teria o terceiro. Seria uma de cada vez. Porque o homem não aguenta dor física. A gente suporta a dor física, né? Mas essas diferenças é que dá essa riqueza. Mas a gente ainda vive num ambiente bem machista, e só para fechar aqui a minha informação, que eu tive que fazer uma pesquisa essa semana, na Academia Evangélica de Letras, levou 26 anos para ter a primeira mulher, Mirtes Matias. A Academia Brasileira de Letras levou 80 anos para ter a primeira mulher. Sempre 40 homens e ponto, né? E a francesa foram 386 anos para ter a primeira mulher. E ainda na nossa academia aqui, a evangélica, ainda temos só 5. E são 40, né? Mas já é alguma coisa. Então, esse espaço a gente tem que ocupar, não porque a gente é mulher. Eu sou mulher, tem que... Não, não é isso. Tem que mostrar competência, tem que saber como negociar, tem que, sabe? Não é assim, se impondo, porque isso, por aí não vai adiantar nada. Deus nos fez mulher, e minha filha sempre diz que Deus primeiro fez o projeto e depois fez a obra-prima. Porque a gente é muito mais detalhista, muito mais bonita, muito mais funcional do que o homem, né? Então, eu adoro ser mulher. Eu sou apaixonada por ser mulher. Eu gosto de ser mulher. Então, esses desafios para nós, para a gente preparar as próximas gerações para que sejam mulheres segundo o coração de Deus. Amém. Como eu comecei cantando, a Nancy me fez lembrar de Eu gosto de ser mulher. Lembram dessa música? Então, com esse sorriso nos lábios, nós nos despedimos e tiramos a nossa foto, gostando de sermos quem somos, mulheres amadas por Deus. Amém. Obrigada de coração a cada uma de bom, vocês. tudo de bom para vocês. Um beijo, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.